texto que servirá para a nossa reflexão, ouvindo essa gostosa chuva. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. Então, vamos ler juntos esse texto e eu convido você a refletir comigo nessa caminhada que estamos já vislumbrando o domingo da Páscoa cristã. Estamos nos preparando para chegar lá. Nas nossas meditações queremos caminhar em reflexões que nos mostram como é maravilhosa a pessoa de Jesus e o plano de salvação que Deus implementou através de Jesus e foi executado através de Jesus, e como tudo que nós precisamos nós encontramos em Jesus Cristo. Mas primeiro, para chegar lá na morte e ressurreição, vamos lembrar um pouco do momento do nascimento dele, da onde vamos tirar a nossa reflexão. Lucas capítulo 2, verso 10 e 11 diz assim, todos juntos: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, e é Cristo o Senhor. Amém. Bem, você lembra que aqui está havendo um encontro dos anjos com os pastores ali, à noitinha de madrugada, e que nesse encontro os anjos trazem uma mensagem de Deus, falando que o Messias nasceu. Só para lembrar, estamos a 43 dias da Páscoa cristã, momento em que vamos celebrar como igreja cristã a solução de Deus para as nossas necessidades. Hoje, na nossa meditação pela manhã, nós iniciamos essa meditação com uma pergunta, e eu quero repetir essa pergunta novamente no início da nossa meditação da noite. Você sente a sua necessidade de Jesus? Você sente a sua necessidade de Jesus? Todos nós necessitamos de uma coisa ou de várias coisas? Muitas coisas, alguns. Mas na vida espiritual, na caminhada, você sente necessidade de Jesus? Ou como alguns temem que vai acontecer quando passar a pandemia, alguns que são cristãos, por estarem acostumados com não ir na igreja, não ter mais aquele caminhar de discipulado como igreja, muitos nem vão voltar para a igreja, vão continuar no ritmo que estão na pandemia, só que agora vão estar mais livres, sem sentir necessidade de igreja, de comunhão, de nada. Mas aqui eu não estou perguntando de igreja, estou perguntando da pessoa de Jesus. Você sente necessidade de Jesus? O contexto aqui do Evangelho de Lucas nos fala do nascimento de Jesus, e quando o anjo traz a notícia, anuncia a chegada de Jesus, o Messias esperado de Israel, ele traz ali nas suas palavras uma resposta às maiores necessidades de todo mundo em todos os tempos, pós queda no pecado. O que você precisa mais na sua vida? O que nós necessitamos na nossa vida, onde vida é essa onde tudo é passageiro, mas algo que necessitamos exatamente porque não passa, e é para a eternidade. Esse é o meu convite a você, nesse tempo que dedicamos agora à meditação da palavra. Reflita comigo, a começar das palavras do anjo aos pastores, e vamos ver o que precisamos, que somente Jesus pode fazer ou nos conceder. Porque desde o começo do culto eu estou fazendo essa declaração: Jesus é tudo o que precisamos. Interessante que nas palavras do anjo você pode notar que uma das coisas que mais precisamos nessa vida é vencer nossos medos. Nós precisamos vencer os medos que vêm sobre os vários momentos de nossa vida. E a palavra que o anjo levou aos pastores, lá no versículo 10, começa assim: não tem mais. Eles estavam com medo do quê? Ora, os pastores, eles estavam no campo, estavam à noite vigiando o seu rebanho, vigiando as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas à noite correm perigos, e eles estavam ali alertas. Quais são os perigos que uma ovelha corre?
perigos de animais selvagens, perigos de ladrões, e os pastores estavam alertas. E de repente me aparece uma coisa sobrenatural, mais medo ainda, mais apreensão ainda. Mas a palavra do anjo foi muito direta: vence os seus medos, não tenham medo. Quando viram os anjos no céu, quando viram a glória de Deus ali ao redor deles, diz o versículo 10 que eles ficaram aterrados, tomados de grande medo. Medo somado a outro medo, a outro medo. Então essa foi a declaração do anjo no anunciar a vinda do Messias: não tenham medo, vocês não precisam ter medo. Mas dúvidas e medos são o comum em nossas vidas. Em cada fase nós temos os nossos medos, as nossas dúvidas. Alguns medos são infundados, algumas dúvidas são tão bem explicadas, mas ainda continuamos tendo dúvidas. O problema das dúvidas e medos, não importa a fase de nossas vidas, é que dúvidas e medos são como algemas que nos prendem, que nos detêm, que nos amarram. E espiritualmente, até nós falamos, Cristo veio para nos libertar. Sim, porque até espiritualmente existem dúvidas e medos que nos amarram, que nos algemam. Muitas pessoas hoje vivem amedrontadas por causa de problemas emocionais, questões lá do passado que não ficaram resolvidas ainda, essas questões, violência urbana. Aqui em Conceição do Rio Verde, 2 acontecimentos nesse começo de ano que a gente ficou assim, chocado. Conversando com alguém me disse: olha, eu não esperava que uma violência como ocorreu acontecesse aqui, numa cidade tão pequena, da forma brutal que ocorreu. Sim, a violência urbana acontece onde existem seres humanos, sem falar das enfermidades, crise financeira. Interessante que a Bíblia sempre mostrou que Deus não quer que os seus vivam no medo, ou vivam com medo ao ponto de estarem amarrados, algemados. Deus não quer em nenhuma área. Só te lembrar a ideia que está em Romanos 8,15: porque você não recebeu um espírito que te algema ou de escravidão, para que você viva outra vez atemorizado, amedrontado, mas você recebeu um espírito de adoção, baseado no qual você pode chamar a Deus de Pai, de Abba. Abba significa Pai, então você pode chamar a Deus de Pai. Olha o espírito que Deus coloca em nós, um espírito que vence o medo, que vence o temor, e que nos faz chegar diante dele, aquele do qual todos devem temer, e chamá-lo de meu Pai. Essa bênção nós encontramos em Jesus Cristo. Jesus nos ajuda a vencer nossos medos. Jesus nos ajuda a vencer mesmo aqueles medos que estão nas tempestades da vida, mesmo aqueles medos que são naturais, ou medos do sobrenatural. Você se lembra do medo que abateu o coração dos discípulos em Mateus 14, 27? A situação do contexto ali, quando Jesus andando sobre as águas, em meio à tempestade, os discípulos no barco, vendo a figura de Jesus, eles gritam: é um fantasma, e ficaram tomados de medo. Por si só, o que é natural, a tempestade no mar da Galileia, já colocou medo no coração deles, e de repente eles veem o que eles acham que é um fantasma, algo sobrenatural, aí que eles ficaram com medo mesmo. Mas volto a dizer, Jesus nos ajuda a vencer nossos medos, sejam naturais ou sobrenaturais. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que pode estar deixando os nossos corações amedrontados, que o Senhor precisa dizer e nós precisamos ouvir:
não tenha medo, sou eu que estou com você, nessa área da sua vida, nesse momento da sua vida, nessas incertezas e dúvidas da sua vida. Mas continuando, vemos na anunciação do anjo, que nós, seres humanos, precisamos de boas notícias. E o que os anjos vêm trazer? Lá no versículo 10. Exatamente isso. Da parte de Deus para conosco sempre vem boas notícias. Tanto que o anjo disse: eis que vos trago uma boa notícia, uma boa nova. Como você lembra, o motivo da aparição dos anjos foi para trazer as boas notícias. E desta vez, eles estavam anunciando a melhor, a maior notícia para a humanidade, e tão esperada da nação judaica. O Messias nasceu, o Salvador nasceu. Essa é a notícia máxima que a humanidade poderia esperar e desejar ouvir: o Salvador nasceu. Quando olhamos para os jornais, todos os dias, se você assistir o jornal, se você ler o jornal, todos os meios de comunicação que transmitem notícias, eles são repletos de notícias, infelizmente, notícias ruins. Tem notícias boas? Tem, mas você tem que torcer um pouquinho para cair algumas, porque a maioria da notícia apega a gente, que prende a gente, são notícias ruins. Ficamos impressionados e até receosos com tanta coisa ruim que está acontecendo no mundo, com tanta coisa ruim que está acontecendo nas famílias, nos relacionamentos. Não é só Covid não. Muitas vezes percebemos que o momento de pandemia só veio revelar as coisas ruins que estavam acontecendo, sem talvez nós darmos tanta atenção. E além disso, quando essas notícias vêm com sensacionalismo, parece que os males são aumentados, engrandecidos na sociedade. Mas a Bíblia nos mostra, e nós temos experiência disso, quando conhecemos Jesus, quando nos tornamos conhecedores e portadores das notícias que advêm por causa dele nele, boas notícias, já por dizer, essas notícias enchem nossos corações de amor, de esperança da própria presença de Deus estar conosco. Jesus, a pessoa de Jesus, a mensagem de Jesus, traz boas novas para a nossa vida. Quem olha para Jesus, quem se firma em Jesus Cristo, se enche de boas notícias. E uma dessas boas notícias é que quando estamos com Jesus, nós estamos com o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Nós estamos na companhia, ou com a companhia do próprio Deus, porque essa mensagem já havia sido transmitida por um anjo a José, lá em Mateus capítulo 1, verso 23. O anjo lembra da profecia e diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer: Deus está conosco. Deus está conosco. Que maravilhosa notícia é essa? Deus está comigo, Deus está com a minha família. Jesus Cristo é Deus comigo. Em Jesus Cristo, tudo que nós precisamos está nele. Olha, precisamos de alegria? Verso 10 ainda, o anjo diz: as boas notícias é para gerar no seu coração grande alegria. Grande alegria recebemos em Jesus Cristo. O brilho da estrela no céu, a glória de Deus manifestada ali ao redor dos anjos, em louvor a Deus, que entoavam e engrandeciam o nome do Senhor Deus. Lucas capítulo 2 nos fala desse momento. Faz com que aquela noite em Belém fosse talvez a noite mais marcante na vida daqueles pastores. Os pastores foram então contagiados com alegria, com certeza que a vontade de Deus estava acontecendo e que o Messias enviado por Deus, tão esperado por Israel, nasceu sim. E a alegria os moveu a ir vê-lo.
Olhamos para a nossa sociedade e o que nós vemos crescer muito e render muito dinheiro? A área da saúde? Sim, rende dinheiro, mas não rende tanto quanto a área do entretenimento, a área que mexe com a nossa alegria. É a área que mais cresce, é a área que mais dá dinheiro. Se o senhor pensar bem, as pessoas estão em busca de algo que traga para as suas vidas alegria, que alegre os seus corações. Trabalhamos, até somos felizes em nosso trabalho, mas ansiamos pelo quê? Pelas férias, porque nas férias eu vou num lugar que eu gosto, onde eu me sinto bem, onde eu fico alegre, vendo jogo de futebol, ou indo na praia, ou assistindo alguma outra coisa, ou fazendo alguma outra coisa que me traga alegria. Para nós, a nossa caminhada com Cristo Jesus, na nossa caminhada de igreja, um cântico bem antigo, o Cláudio vai lembrar, diz assim ainda, né? Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Por que a certeza dessas frases? Porque quem anda com Deus, quando vem a tristeza, ao olhar para Deus, quem caminha com Jesus, ao ver a tristeza, ao se firmar em Jesus, não pode continuar triste. Quem ama Jesus não pode ter a tristeza reinando na sua vida. Coração que tem Jesus, a tristeza não é maior que Jesus no seu coração. Essa é a realidade desta verdade. Jesus traz alegria ao nosso coração. Esta verdade da vida cristã, ela é esboçada como parte do fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22. O resultado da presença do Espírito Santo, o resultado, o fruto do Espírito de Cristo em nós é amor, alegria. Aí tem as outras partes também, mas a alegria faz parte da ação do Divino Espírito Santo no coração que ama a Cristo, no coração que tem Cristo Jesus. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Nós precisamos de um Salvador. Lucas 2:11, a primeira parte, o anjo disse: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o que vocês precisam, o Salvador. A espera pelo Messias durou muitos séculos, e o povo de Israel passou por tantas dominações e tantos impérios, e cada dominação, cada vez que eles eram escravizados por um império, eles ansiavam o libertador, eles ansiavam o Salvador, profetizado na pessoa do Messias. Então, a dominação babilônica, persa, grega, até chegar o momento da dominação do Império Romano, o que o povo judeu estava ansiando? O Salvador, o Messias. E Jesus veio ao mundo, claro, para salvar a humanidade, para resgatar as almas da consequência horrível do pecado, que é morte eterna, que é separação de Deus. Porque uma coisa a Bíblia declara desde antes do ser humano pecar, clarificada em Romanos 6:23, a consequência, o salário do pecado sempre vai ser morte, e a solução do pecado é Jesus Cristo, aquele que pisa na cabeça da serpente. O anjo anunciando aos pastores que o Salvador chegou. Queridos, quando estamos em perigo, o natural nosso é clamar por alguém que nos salve, não importa quem seja. Esse clamor, esse grito é inerente em nós quando estamos precisando de um Salvador. Interessante que a Bíblia diz: Deus quer nos salvar. Jesus quer salvar a nossa vida morta no pecado e ressuscitá-la salva para a vida eterna. Sem Jesus estamos perdidos, mas com Jesus nós temos vida, a vida de Deus em nós. Jesus quer nos salvar. Jesus quer nos inundar com a vida de Deus, pois Jesus Cristo veio
para que tenhamos a vida de Deus. E como é a vida de Deus? João 10, versículo 10, a segunda parte. A vida de Deus é uma vida em abundância, porque o Espírito Santo de Deus nos é dado sem medida, e o Espírito que nos dá a vida, nos dá essa vida em abundância. Precisamos de vida? Nós a temos em Jesus Cristo, e a temos em abundância. O que mais nós precisamos? Eu quero terminar com essa última necessidade. Todos nós precisamos de um Senhor, e isso nós encontramos em Jesus. A última parte do versículo 11, o anjo diz: Cristo, o Senhor. Para os judeus, o Messias seria um governante poderoso que libertaria do jugo da escravidão todo o povo. E esse Messias seria o rei que, governando o povo, elevaria o povo a uma condição de império, porque o povo, sob o domínio do Messias, dominaria os outros povos. E quando Jesus Cristo vem, o que acontece? O povo judeu recebe as bênçãos do Messias, recebe cura, recebe libertação, recebe alimentação, recebe até mesmo a vida, porque pessoas foram ressuscitadas por Jesus. Mas os judeus não receberam como Senhor de suas vidas. Receberam as bênçãos, queriam as bênçãos, mas não queriam o senhorio de Jesus. Nós precisamos receber a Jesus como Senhor de nossas vidas todos os dias. O que é Senhor? Senhor refere-se àquele que é o dono, aquele que é o proprietário de tudo, inclusive da vida. Quando temos a Jesus como Senhor, nós estamos afirmando, quando declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor, nós estamos professando, afirmando que Ele nos comprou com o seu sangue para nos dar para Deus, para nos entregar para Deus. Essa é a realidade cantada em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Apocalipse 5, 9 é uma canção entoada por seres do céu, dizendo assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus. Somos propriedade de Deus porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Cristo nos comprou e nos comprou para sermos de Deus. Muitas pessoas hoje, como aqueles judeus do passado, querem apenas receber as bênçãos de Jesus. Muitos hoje, como aqueles do passado, querem o benefício, mas não querem o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Não querem, não admitem que Jesus seja a autoridade máxima sobre as suas vidas. Queridos, quando olhamos para a humanidade e vemos o caos estabelecido no mundo, da onde vem esse caos? Sabe de onde vem esse caos? Esse caos vem da liberdade e da independência com que as pessoas querem viver, querem se divertir. Eu quero me divertir, eu quero alegria, eu quero viver livre e independente. E aí que está o problema, porque nessa liberdade, nessa independência, as pessoas estão se tornando escravas. Escravas do quê? Dos seus pecados. Porque o pecado, ele dá prazer, mas ele algema, escraviza. Então você vê as pessoas olhando para o mundo, querendo viver na liberdade e independência, mas se tornando cada vez mais, não livres, mas escravas. Jesus é o melhor Senhor, dono, proprietário que qualquer pessoa pode ter, porque Jesus compra os seus servos, e Ele comprando os seus servos com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário, Ele conduz os seus servos não algemados, mas Ele conduz os seus servos para a liberdade.
Tanto, por 2 vezes, eu me lembro agora, Jesus falando, a Bíblia falando, se Ele te libertar, você vai ser livre. E Paulo falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele é o nosso Senhor, nos compra como servos, mas não para sermos algemados e escravizados, para nos libertar. Como é que Ele faz isso? Nos conduz em liberdade, com amor e com bondade. Quero concluir esses pensamentos que eu estou tendo com você, refletindo com você, a partir do falar daquele ano aos pastores no nascimento de Jesus. A resposta às nossas necessidades está resumida nestas palavras do anjo que anunciou a chegada de Jesus Cristo ao mundo. Quando Jesus entra em uma vida, Ele trata os medos desse coração e dessa vida. Ele traz boas novas, boas notícias para encher essa pessoa de quê? De alegria e de paz. Deste modo, Jesus salva esta vida, perdoando seus pecados, também se tornando o Senhor, o dono dessa vida, mas que não escraviza essa vida, que a liberta e dirige os passos dessa vida com muito amor. Por isso que cantamos, que maravilhoso, que bondoso amigo é Cristo, que é nosso Senhor, mas se coloca ao nosso lado como um amigo, Por mais que as pessoas queiram suprir todas as suas necessidades, elas vão continuar sendo carentes da maior necessidade delas, que é Deus. Porque sem Jesus, todos nós somos carentes do amor e da glória de Deus. Mesmo uma pessoa, aparentemente, que tenha tudo nesta vida, mas se não tiver Jesus, ela estará carente de conhecer a maior de todas as riquezas. Qual é a maior de todas as riquezas? É o Criador, é Deus conosco, é o amor de Deus nos inundando. Por isso que nós declaramos com muita certeza, através de todo esse culto, desde o começo dele, e através de toda essa mensagem, Jesus é tudo o que precisamos. Do seu nascimento até chegarmos no dia da Páscoa, nós vamos celebrar que Jesus é o que nós precisamos, é tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar esse tempo que passamos em adoração, em louvor, em orações, em meditação da palavra, e que sim, que o Espírito Santo desafie os nossos corações e nos chame a essa experiência de caminhar com Jesus, entendendo que Ele é tudo que nós precisamos. A bênção que eu invoco de Deus sobre as nossas vidas é que Deus abra a nossa mente para que vejamos a luz divina dEle e conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou em Cristo Jesus, e que saibamos juntos como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu à sua igreja, e como é grande o seu poder que age em nós que cremos nele. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à direita de Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejamos abençoados assim. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te dê uma ótima semana em Cristo Jesus, e até o nosso próximo encontro, querendo Deus, no próximo culto. Amém.